Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Louvado seja Deus por mais um momento de esperança. Hoje vamos continuar refletindo sobre o tema Deus tem um povo santo nessa terra. Por favor, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. Meus amigos, quando o assunto é a santificação, a palavra de Deus nos mostra qual é a vontade de Deus para com cada um de nós sobre esse assunto. Eu quero que vocês leiam comigo o que está escrito na carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 3, verso 7 e o verso 8. No verso 3 está escrito assim: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. No verso 7, Deus nos chamou para uma vida santa e não para uma vida impura. Verso 8, quem se recusa a viver de acordo com o que Deus ensina, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá seu Espírito Santo. Notem, amigos, que o texto é bem claro em dizer que a vontade de Deus é que tenhamos uma vida santa. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 1 e no verso 15 e 16, está escrito: agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Meus amigos, sempre quando se fala em santificação, a pergunta que as pessoas fazem é a seguinte: como viver uma vida santa em meio a tantos erros e pecados? Deus mesmo responde essa pergunta. E a resposta nós encontramos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 17 e verso 18. Notem o que Deus diz aqui nesse texto. Que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vocês notaram, meus amigos, que Deus responde à pergunta dizendo que uma vida santa é viver separado dos ídolos? Notaram que uma vida santa é uma vida exclusivamente para Deus? E vocês também perceberam que a orientação de Deus para viver uma vida santa é não se envolver com coisas impuras, com coisas que não são da vontade de Deus, do agrado de Deus, e também para não praticar nada que venha manchar o caráter. Um ídolo, como vocês sabem, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E hoje em dia, meus amigos e irmãos, o mundo está repleto de ídolos. Eu até acho que existe um ídolo para cada gosto. Quando se fala em santificação, existe um detalhe que nós precisamos prestar muita atenção. O detalhe é o seguinte: não podemos nos esquecer de que o pecado é abominável a Deus. O pecado para Deus, meus amigos e meus irmãos, é considerado uma coisa imunda. O pecado para Deus é considerado algo abominável. E nós temos que entender isto. É por isso que Deus pede que nos afastemos do pecado e também que nos afastemos dos ídolos. E a palavra de Deus ainda nos diz que quem rejeita a orientação de Deus, quem rejeita seguir uma vida de santificação,
E santificação nada mais é do que a purificação do pecado. O pecado que há em nossa natureza. Quem rejeita as orientações de Deus está rejeitando a Deus. Eu sei de pessoas que não seguem a Bíblia, não leem a Bíblia, não obedecem à Bíblia, porque dizem que a Bíblia foi escrita por homens pecadores. Sim, na verdade, quem escreveu a Bíblia foram os homens, mas a Bíblia diz que foram homens inspirados por Deus. Então há uma grande diferença você seguir um conselho de uma pessoa que é pecadora, mas que vive no pecado, e seguir o conselho de uma pessoa que é pecadora também, mas que faz a vontade de Deus. Nós somos pecadores por natureza, mas quando a pessoa segue a sua própria natureza, então essa pessoa não está tendo uma vida de santificação. Santificação é quando deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Agora pensem comigo, se a santificação não fosse uma coisa importante para nós, por que Jesus teria orado ao seu Pai pedindo que santificasse os seus discípulos? E isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 17 e no versículo 17. Jesus mostrou que uma pessoa pode receber a santificação de Deus. Aliás, Jesus mostrou que a santificação só é possível quando se recebe de Deus. Então, no verso 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Notem, meus amigos e meus irmãos, que a santificação só é recebida por Deus quando a pessoa obedece à verdade. A palavra de Deus é a verdade. E Jesus disse, ele foi bem claro, que Deus santificaria os seus discípulos na verdade. Meus amigos, nós precisamos estar bem atentos e vigilantes, porque Deus nos diz que um dos grandes sinais da volta de Jesus no fim dos tempos, nos últimos dias, seria o engano de Satanás em dizer que ninguém é santo e que ninguém consegue ser santo e que não é preciso ter uma vida de santidade. E a prova de que nós precisamos ter uma vida de santidade, a Bíblia nos diz que Jesus virá e Ele virá buscar os seus filhos, aqueles que se santificaram através da sua palavra. E isso está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 12, está escrito assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Notem, amigos e irmãos, que é necessário perseverar na obediência aos mandamentos de Deus e permanecer fiel a Jesus. E ao terminar esta reflexão, eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, que não devemos trocar os ensinamentos da palavra de Deus por nada nesse mundo, porque é através da obediência aos ensinos da palavra de Deus que Deus nos santifica. Deus não pode santificar uma pessoa que vive na base da mentira, ou da fraude, ou que prejudica os seus amigos, o seu próximo. Deus somente pode nos santificar se vivermos de acordo com os ensinamentos da sua palavra, que é a sua vontade. A nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa é não fazer a vontade de Deus. E então é necessário nós vencermos as nossas tendências herdadas, as nossas tendências hereditárias para o pecado, tomando a decisão de fazer a vontade de Deus. E aí que entra o estado da santificação. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, confessa seus pecados, ele é perdoado e aí ele começa uma vida nova, uma vida em obediência à palavra de Deus. Isso a Bíblia chama de santificação. E quanto mais perto do dia da volta de Jesus,
mais nós vamos ver a diferença que há entre aqueles que são santificados por Deus e aqueles que não são santificados por Deus. A Bíblia diz que quando a porta da graça se fechar, aquele que é santo continue a santificar-se, e aquele que é imundo continua na imundícia. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 22, no versículo 11. E se o seu desejo é ter uma vida santificada, ter um viver santo, como Deus pede, e se você quer pedir forças para Deus, você quer pedir a orientação de Deus para a sua vida, agora eu vou fazer uma oração. Então, ore comigo, se esse é o desejo do seu coração, se preparar para a volta do Senhor Jesus. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Nosso querido Deus, amado Pai Celestial, graças nós te damos, Senhor, pela vida, graças nós te damos pelo chamado para sermos santos, para nos prepararmos para a volta de Jesus. Obrigado, Senhor, porque através da sua palavra, o Senhor nos ensina como devemos viver uma vida santa. O Senhor nos ensina como podemos ser santificados na tua palavra, através da tua bênção, através do Espírito Santo em nossa vida. Abençoa, Senhor, os nossos amigos, nossos irmãos que nesta hora decidiram também viver uma vida de santidade no preparo para a volta de Jesus. Querido Pai, toma conta da nossa vida. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Pedimos, Senhor, a cura para nossas doenças. Pedimos, Senhor, o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, porque é na verdade que o Senhor nos santifica. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.